Muy buenos días Bom dia y buenas tardes para los que e boa tarde están. para os que estão de tarde Es para mí una bendición grande em outros países. estar Para con mim, ustedes é uma en grande esta bênção ocasión estar com vocês para compartir nesta con ocasião ustedes para compartilharmos momentos alguns momentos de companheirismo de la palabra de em Dios torno da palavra de e seu Deus e do programa seu programa correspondente a este tiempo. a este tempo final. Para esta ocasión leemos en el libro del profeta Daniel, Para esta ocasião, leiamos no livro do profeta Daniel, no capítulo 2. 2. Versos 25 en adelante. Começando com o versículo 25 ao 45, e diz assim: Ariot llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: Então Arioque depressa introduziu a Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: Achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Llamaban Belsasar, podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación. Daniel respondió delante del rey. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Daniel respondeu na presença do rei, dizendo: O segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Estava tu, ó rei, na tua cama. Subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os desmiuçou. Então foi juntamente desmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho
também a sua interpretação diremos na presença do Rei. Tu, ó Rei, és Rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com o barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de barro e em parte de ferro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema para esta conversa é a vinda da pedra angular e a destruição do reino dos gentios. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Neste sonho que Deus deu ao rei Nabucodonosor e que o profeta Daniel o interpretou, nós temos a trajetória do reino dos gentios, que começou com Nabucodonosor, representado na cabeça de ouro. Continuou com o reino medo-persa, representado no peito e braços de prata. Continuou com o reino da Grécia, com Alexandre o Grande, representado no ventre e nas coxas de bronze. E depois passou ao reino romano, representado nas pernas de ferro, o Império de Roma. E depois disso,
nessa mesma etapa de Roma, passou aos pés de ferro e de barro de lodo. O reino dos gentios atualmente se encontra nos pés de ferro e de barro de lodo, na última etapa do reino dos gentios, que na vinda do Senhor Jesus Cristo terminará com a sua destruição. A destruição do reino dos gentios será em breve, porque se encontra nos pés de ferro e de barro de lodo, e a vinda de Cristo é a que porá fim ao reino dos gentios. Cristo vem num cavalo branco, no Apocalipse capítulo 19. E os que vêm com ele são os crentes em Cristo, das diferentes etapas da igreja, que serão ressuscitados no último dia. E esse é o exército celestial que vem com Cristo na sua vinda para o estabelecimento do reino de Deus. Porque os dois reinos, o reino dos gentios e o reino de Deus, não podem estar presentes ao mesmo tempo. Portanto, o reino de Deus será estabelecido na terra. E haverá um Davi. Não o Davi literal, mas um Davi, o Messias príncipe, o filho de Davi, que se assentará no trono de Davi restaurará o reino de Davi, reinará pelo milênio e depois por toda a eternidade. O anjo Gabriel, quando apareceu à Virgem Maria, disse a ela que terá um filho que conceberá do Espírito Santo, terá um filho e lhe porá o nome Jesus, e que Deus lhe dará o reino, o trono de Davi seu pai, e reinará para sempre. São Lucas capítulo 1, versículos 30 ao 36. O herdeiro desse reino é Cristo. E os co-herdeiros são os crentes em Cristo das diferentes etapas da igreja. No livro Os Selos, o reverendo William Branham disse que o cavaleiro que vem no Apocalipse 19 é Cristo com os redimidos pelo sangue de Cristo. E nos disse que isso será a vinda do Senhor para estabelecer o seu reino nesta terra. Ele vem à sua igreja, que estará viva o corpo místico de Cristo no último dia, na etapa ou na era da pedra angular. E Cristo vem com os santos que dormiram ou que morreram fisicamente. E vem para receberem seus corpos físicos glorificados, ou seja, para serem ressuscitados em corpos eternos e imortais e jovens para toda a eternidade. E nós veremos a Cristo e a todos os santos ressuscitados. E o reverendo William Branham disse que quando nós os virmos, seremos transformados. Ou seja, mesmo que para o reino dos gentios, o panorama que a Escritura apresenta seja de tristeza, de dor e de destruição, para os crentes em Cristo é de glória. Porque o reino de Deus será estabelecido na terra. Por isso se chama Reino de Davi. E ao trono se chama Trono de Davi. Porque o reino de Deus na terra é o reino
de Davi. Cristo está sentado en el trono celestial. Cristo está sentado no trono celestial Toda la creación, e governa toda a criação, todos los todos os reinos reinos invisibles. invisíveis. Cristo es el rey. Cristo é o Rei. Él es Ele é el heredero de todo. o herdeiro de toda a criação Por él fue creada e toda a criação foi criada por Ele. la creación. Por lo tanto, Portanto, Cristo, Cristo, la piedra no cortada de mano, a pedra não cortada por mãos, monte y del monte, no monte e do monte de Deus, se manifestará, se revelará en este se revelará neste tempo final, lo cual dará o qual porá al reino de um ponto final no reino dos tendrá gentios. los juicios divinos sobre E os juízos divinos virão sobre o reino dos gentios, porque dois reinos não podem existir la misma vez. ao mesmo tempo. Por tanto, Portanto, estemos preparados porque cada día que pasa estejamos preparados, porque a cada dia que se passa, mais se aproxima o tempo da nossa redenção, da nossa adoção, que será a redenção do corpo, a nossa transformação. entonces todos seremos adultos. Então todos nós seremos jovens com corpos interdimensionais Con todo el poder e com todo o poder de Deus em nós. en nosotros. Estemos Estejamos preparados. preparados. Cada día se ponen mejor las cosas A cada dia, en Cristo. as coisas ficam melhores para os crentes em Cristo, mas para o mundo ficam piores a cada dia. Porém, Es diferente. para o crente é diferente. Cada dia, Deus nos dá mais revelação do seu programa, correspondente a este tempo final, Por el cual le damos pelo gracias qual a Cristo, agradecemos a Cristo, que nos bendice que nos abençoa con abundancia, com abundância de revelação nos abre el entendimiento. e nos abre o entendimento para compreendermos La venida de la piedra angular a vinda da pedra angular e a destruição do reino dos gentios. A pedra angular é a vinda de Cristo y el reino de los gentiles, e o reino dos gentios e a sua destruição, dando o qual esteve governando sobre o planeta Terra desde a queda do ser humano no Jardim do Éden, en la visión e que na visão ou no sonho do rei Nabucodonosor, es presentado el reino o reino dos gentios estava representado numa estátua que vio el rey Nabucodonosor, que o rei Nabucodonosor viu, en donde él, onde ele, el rey Nabucodonosor, es o rei Nabucodonosor, del reino de los gentiles, era a cabeça do reino dos gentios dessa primeira etapa. Portanto, Deus mostrou ao rei o que sucederá e lhe mostrou o que há de suceder no tempo final. Mostrou-lhe o reino dos gentios, desde a cabeça aos pés. E nós estamos representados no corpo místico de Cristo, na igreja que começou nas partes dos pés e que atualmente se encontra na parte da cabeça. A cabeça é Cristo e Ele é o Rei. Enquanto o reino dos gentios veio descendo, veio decaindo, ao passar pelas diferentes etapas, o reino de Cristo veio subindo de uma era a outra era, veio crescendo, e o reino de Cristo já se encontra na era de pedra angular, ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo está na etapa de coroação, na era da pedra angular. A igreja também é o templo de Deus,
o templo de Jesus Cristo, onde ele mora em Espírito Santo. Desde o dia de Pentecostes, Cristo mora no meio da sua igreja. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. São Mateus capítulo 28, versículo 20. E disse também: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. São Mateus capítulo 18, versículo 20. Cristo está no meio da sua igreja de era em era, passando de uma era a outra, onde chama os escolhidos de cada era, por meio do mensageiro correspondente a cada era. No nosso tempo, o chamado é na parte mais alta do templo espiritual de Cristo, que é a era de pedra angular. E porquanto é um templo espiritual, e a etapa correspondente a esse tempo é a era de ouro. O reino dos gentios começou com ouro e já está no ferro e no barro. Vejam como o reino dos gentios se desvalorizou. Uma cabeça de ouro vale muito, mas uns pés de ferro e de barro de lodo têm muito pouco valor. E a igreja do Senhor Jesus Cristo começou de baixo para cima. E o reino de Deus já se encontra na etapa da cabeça de ouro. Recordem que ele é a pedra de coroa. Ele é o rei que vem com um nome que ninguém conhece senão ele mesmo. Como nos diz no Apocalipse capítulo 19, do versículo 11 em diante. Este é o tempo de mais bênçãos para os crentes em Cristo. O tempo de mais revelação divina para todos os crentes em Cristo. É o tempo da revelação divina correspondente ao lugar santíssimo, lá do tabernáculo que Moisés construiu e do templo que o rei Salomão construiu. Era no lugar santíssimo, em cima do propiciatório, que era a tampa da Arca do Pacto, onde a presença de Deus estava no meio dos 2 querubins de ouro. E agora, na igreja do Senhor Jesus Cristo, nós estamos nessa etapa de ouro, nessa etapa do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Podemos ver que no tabernáculo que Moisés construiu e no templo que o rei Salomão construiu, o lugar santíssimo era de ouro por dentro e por fora. O ouro representa a divindade, porque Deus estava nesse lugar. E por isso a era de pedra angular é a era de ouro da igreja, porque é a etapa para a vinda e da vinda do Senhor à sua igreja, para coroar a sua igreja e reinar com a sua igreja durante o reino milenar do Messias. Estejamos preparados, porque algo grande se prepara no programa divino, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, e tudo isso é na era de pedra angular. Portanto, estejamos unidos uns com os outros com amor divino, sempre trabalhando na obra do Senhor, com amor divino e de todo o coração.
A recompensa no céu será grande deste tiempo. para os crentes em Cristo deste tempo final. Más bienaventurados. Somos os mais bem-aventurados. Solamente Somente con pertenecer a la edad de oro, a la edad de ao oro, pertencer es el privilegio más grande. à era de ouro, à era do lugar santíssimo, é o maior privilégio que uma pessoa pode ter. La etapa É a etapa para a revelação, manifestación a manifestação, a vinda do Filho do Homem a seu reino, del reino de su iglesia. e o seu reino é a sua igreja. Estemos preparados con nuestros corazones. Portanto, estejamos preparados, com os nossos corações apercebidos, para desfrutarmos de todas as bênçãos de Deus para o seu povo neste tempo final. Ministros bien unidos, Os ministros bem unidos uns com os outros, as congregações bem unidas, trabalhando no programa divino y teniendo todo lo que e tendo tudo requiere o que se requer para tener los mensajes para ter as mensagens en videos, em vídeos, en folletos em livros y por transmisión. e pela transmissão do satélite. Estemos preparados Estejamos preparados, más grandes para la iglesia corresponden porque as maiores bênçãos para a igreja correspondem a este tempo final. Para mim foi um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião, lhes dando essa saudação deseándoles e lhes desejando grandes bênçãos da parte de Deus, las bendiciones as bênçãos prometidas para los ministros y para os ministros e as congregações do tempo final. Dios les bendiga. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde e continuem desfrutando uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. Con ustedes al Deixo com vocês aqui reverendo Andrés Cruz Gallego o reverendo Andrés Cruz Galego continuar. para continuar.